Olá pessoal, o meu nome é Rafael Vinícius e eu tenho uma playlist sobre ansiedade aqui no YouTube. Hoje eu quero falar com vocês uma coisa que é pouco falada na busca do autoconhecimento, que é uma imensidão de dor que a gente inevitavelmente vai enfrentar. Até que essa dor às vezes chega ao ponto de não ser tão prejudicial. O que eu quero dizer é que na busca do autoconhecimento, começamos a buscar, né? A entender melhor as nossas sombras e as nossas próprias dores. Mas quando você se depara com a dor no princípio, pelas primeiras vezes, no começo, realmente você tem aquela sensação de dor. Eu estou vivendo neste momento uma sensação muito estranha, porém ela já é conhecida minha, que é uma sensação que eu já tive alguns anos atrás. É uma sensação angustiante, é uma sensação de aperto no peito, às vezes um pouco de falta de ar, às vezes tremores, eu me sinto trêmulo, como se fosse mini crise de ansiedade, vamos dizer assim. E às vezes por um motivo pouco. E o que eu busquei entender, que eu estou até conversando com outras pessoas a respeito, inclusive profissionais, psicólogos e tudo, é assim, por exemplo, eu sinto, por exemplo, que quando eu levo, por exemplo, um copo cai e quebra, eu levo um susto. É um susto normal, mas no meu corpo reage como se fosse uma coisa muito maior do que realmente é aquela situação. Talvez com exagero hormonal e emocional. E isso é ainda que eu estou descobrindo. É, eu ainda tenho alguns pensamentos, aliás, muitos pensamentos negativos, né? Claro. Eu acho que isso não vai ficar tão fácil de administrar com poucos pensamentos. A questão é a identificação realmente daquele pensamento. Quando o pensamento passa pela sua mente, não quer dizer que você é aquele pensamento. Você, às vezes, pode, através daquele pensamento, fazer as suas projeções e mandar energia para ele. E isso ele cresce, alimenta. Eu já pensei várias vezes que eu já tive crise de pânico, alguma coisa nesse sentido, mas realmente o fator medo dentro dessas crises vem poucas vezes, não é todas as vezes que ele é predominante. A maioria das vezes, no meu caso, são sintomas físicos mesmo, mas são sintomas que eu não sei. Eu sou um paciente, eu não sou médico, não sou psicólogo, nem psiquiatra, nem nada disso. Mas eu uso alguns métodos que eu aprendo de algumas pessoas que desenvolveram, ou métodos até milenares que as pessoas estão transmitindo, como fonte, como recurso para melhorar a ansiedade. Porém, além da ansiedade, eu vejo também que eu tenho uma angústia muito profunda. O que eu pesquiso, o que eu vejo, tá dizendo que a ansiedade é a preocupação com o futuro. E realmente eu me preocupo com o futuro, mas não é tanto assim. E a angústia é uma sensação mais de preocupação com o presente, as questões existenciais. E realmente, como eu estou gravando esses vídeos de ansiedade, buscando mais a respeito dos meus sentimentos, talvez estou mais sensível um pouco. Mas a dor física no peito, a ponto de eu achar que eu posso, às vezes, estar tendo algum problema de coração ou algum problema de falta de ar, alguma coisa nesse sentido, ela não deve ser ignorada. E aí, o que eu penso? Ah, então vamos deixar ela para lá, vamos ter um pensamento positivo, vamos mudar, vamos distrair. É fato, mas também resolve, mas às vezes não vai solucionar o problema, que logo, logo ela vai voltar. Aí eu penso assim, será que é melhor, às vezes, vamos supor, sentir toda essa dor e passar? Ou é melhor, às vezes, distrair e ignorar? É a mesma dúvida, é uma dúvida isso, que eu tenho em relação, por exemplo, a outros sentimentos. Por exemplo, vale a pena você viver a tristeza? Estou triste. Ah, não.
vamos viver essa tristeza até o final, chora mesmo, fica na fossa, fica um dia inteiro no quarto chorando, que depois vai passar. Ou é melhor falar, não, agora chega de chorar, agora está na hora de eu sair, de eu conhecer pessoas, de eu fazer contato e distrair essa atenção da tristeza para outro lugar. O que eu percebo é que a tristeza só vai melhorar quando você entender e melhorar a relação que você tem com ela. E não é só distrair e não é só também aprofundar nela, porque talvez você vai ficar só alimentando ou retroalimentando ela, né? Essa semana eu tô assim, sabe aquela sensação de... Isso é um pouco angustiante, é uma sensação de aperto mesmo, de pressão. Mas eu não tenho medo. Não vem comigo uma sensação de medo. Às vezes, quando eu estou em crise, pode até vir uma sensação de medo de morte, medo de falta de ar, alguma coisa nesse sentido. Mas eu me questiono muito sobre a sensação. É claro que cada um vive de uma maneira singular essas reações de ansiedade, de preocupação, de medo e tudo isso, né? Mas eu realmente estou com essa dúvida no meio do meu processo de autoconhecimento, se eu paro ou se eu continuo. Porque a continuação, eu imagino que vai ser uma coisa boa do resultado mais para frente, que é um caminho difícil, mas é muito dolorido. É uma dor física, emocional e mental. E ao mesmo tempo, você não acha a resposta simples de resolver essas dores. Depois tem que fazer muita análise, né? E ao mesmo tempo, eu acho que tem hora que você tem que dar uma distraída para não ficar só profundo nesses estudos e sentindo essas coisas todas. Uma vez eu ouvi falar que o processo de autoconhecimento é como se você comer uma laranja com a casca. No começo é muito ruim, mas se você conseguir tirar e vencer aquela primeira camada, você tem depois o néctar, né? Doce. Mas é difícil porque desde quando eu tenho, como eu disse, não é a primeira vez que eu sinto essas sensações. As sensações já vêm da adolescência, às vezes com certeza algum bloqueio ou alguma coisa até da infância. Ou se realmente, às vezes, eu tenho uma sensibilidade maior para a dor. E às vezes uma coisa que as pessoas nem sentem tão fácil, e para mim já é uma dor de leve a moderada. O fato é que eu acredito que essas dores estão muito ligadas com o emocional. E enquanto mais eu quero descobrir e melhorar o meu emocional, mais essas dores vão ebulir, né, das profundezas do meu subconsciente e trazer, às vezes, algum aspecto até físico de dor. É isso, gente. É uma coisa que realmente o processo de autoconhecimento não é fácil. É muito melhor ser ignorante. É muito melhor você ficar vendo televisão e trabalhar para pagar as contas e não querer saber quem que você é, só planejar coisas de viagem, de futuro. Porque quando você descobre o que é você, você descobre que você é um ser de essência, de puro amor. Só que você não transmite todo esse puro amor, porque você está completamente rodeado de outros pensamentos e emoções que não deixa de fato esse amor fluir. E eu acho que essa é a experiência humana, é você ter esse controle de mecanismo, sabe, assim, de entender. Eu vou dizer que seria mais ou menos como se fosse um motorista de carro que já anda com o carro há muito tempo e conhece os defeitos pelo barulho ou pelo já conhece mais ou menos, sabe assim, aquelas manhas que os carros têm às vezes antigos, que o dono já sabe, que às vezes, por exemplo, uma moto que às vezes fica muito tempo parada, está no frio e vai ter um problema de energia, de bateria. Eu acho que a experiência humana é uma coisa parecida de você interpretar essas emoções de uma maneira que você descubra quem você realmente pelo menos um pouquinho, pelo menos em alguns segundos,
você experimentar a sua essência. Mas para chegar nessa essência, você tem um caminho que é a casca da laranja, que é dolorido, que é ruim, que é amargo, que dói, que machuca, que faz às vezes parecer sintomas como se fossem doenças, mas na verdade às vezes são pontos mesmo de tensão que devem ser observados, que está ligado às vezes a alguma outra emoção. Gente, não é fácil. Eu procuro desenvolver esse conhecimento sozinho. É claro que faz terapia e tudo, mas quando você às vezes tem um grupo de apoio, ou mesmo que seja uma coisa dogmática, mas é claro que não é todas, mas que é uma coisa que realmente busque a sua essência. E não dogma de Deus vai castigar, isso é coisa do capeta. A espiritualidade não tem nada a ver com capeta. Então, tudo que fala de capeta não é espiritualidade, é religião. Só para ficar bem claro, ok? Religião é uma história mitológica, assim como existem alguns mitos de deuses gregos, deuses romanos, deuses egípcios, existem os deuses também das religiões. A espiritualidade é a relação do homem com a matéria e a mente com o espírito. Essa é a espiritualidade. Então, não tem nada a ver com religião, de fato. A gente desenvolver a espiritualidade é a gente buscar sentir o nosso ser na íntegra, de uma maneira que é completamente amorosa. Nós somos almas, fragmentos de Deus, que é amor. Só que a gente vai sendo envolvido por cascas e cascas e camadas, que na psicologia fala uma coisa nesse sentido, de emoções, de padrões, e isso tem a ver com cultura, com criação, com família, com traumas, com o que o cérebro associou entre prazer e várias outras coisas, né? Desfazer dessas camadas não é fácil, não é fácil. Tem que ser muito corajoso, porque enfrentar as próprias dores, enfrentar os próprios demônios, porque é uma maneira de você enfrentar um demônio interno, né? As coisas que você acredita. E aí vem todo o nosso padrão mental de falar assim: ah, deixa disso, você está sofrendo, vai ficar atrás de sofrimento para quê? Para com isso, né? Não fica pensando nessas coisas, não. Nossa, o menino tão novo já está sofrendo desse jeito, né? São vários pensamentos que vai. Mas esse sofrimento, e a psicologia, ela busca, e a medicina também, né? Busca amenizar o sofrimento humano. E aí uma pessoa boba, né, tenta buscar esse sofrimento para superar esse sofrimento, na esperança de que o autoconhecimento melhore esse sofrimento de uma vez por todas. Quem atinge a iluminação, o nirvana, não sofre mais, porque aprendeu alguma coisa que eu não aprendi ainda e estou em processo, mas que eu no meio do caminho chego a pensar assim, vale a pena continuar? Sabe assim, é sofrido, tem que ter coragem. Um grande abraço para vocês.